Olá a todos novamente, sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube, Instituto Gaudiya Vaishnava de Educação, pertencente a ISKCON, de Srila Prabhupada. Meu nome é Mahakrishnanam e eu venho trazer vocês para assistirem videoaulas que comparam o conhecimento, o pensamento acadêmico ocidental, teológico ocidental, comparando com a sabedoria milenar dos Vedas, o popular hinduísmo, especialmente através de textos como o Bhagavad Purana, Bhagavad Gita, os Upanishads, através da interpretação hermenêutica do Gaudiya Vaishnavismo de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então hoje o título da nossa aula é Bhaktavatsala, o Supremo Controlador como Servo. Então, num aspecto muito íntimo, muito secreto, muito confidencial, o Deus Supremo, ele se torna preso ao amor puro do seu devoto, ele se torna servo do seu devoto. Então vamos ver como é que funciona, quais são as características desse aspecto tão confidencial da relação de Deus com a alma. Pelo estúpido que vos fala, sejam bem-vindos. Então, uma questão levantada aqui, o nosso amigo, gente boa, simpático. Sendo Deus a causa de todas as causas, fonte de tudo o que emana e existe, o controlador e a pessoa suprema, onisciente, onipenetrante, onipresente, Senhor supremo de todos os semideuses, Deus dos deuses, o maior de todas as divindades, a maior de todas as pessoas. Sabendo da grandiosidade, do poder, de quão grande é Deus, a conclusão lógica que se chega é que ele é o objeto último de toda prática e esforço religioso. Claro, se eu for num departamento, eu quero falar com o chefe, quem é o responsável, quem é o superior, porque eu vou perder tempo de falar com o inferior, com o subalterno, se eu posso ir me direcionar diretamente com o chefe. Então a pessoa que deve ser adorada sempre para que eu alcance o benefício último, o benefício de toda a religião, todo o meu esforço, de toda a minha caridade, austeridade, penitência, orações, então é Deus. Então eu quero me aproximar de Deus. Então isso é bem lógico, isso é bem compreensível, assim como aconteceu por volta do século XVII. As pessoas estavam insatisfeitas, Lutero estava insatisfeito pela questão de ter um intermediário para se chegar a Deus, a necessidade de se confessar os meus pecados, as minhas vergonhas para chegar a Deus. Eu quero chegar direto a Deus. Então, lógico, se Deus é a causa de todas as causas, a fonte de tudo, então eu vou chegar até Ele, eu vou me direcionar a Ele, diretamente. Só que não. Então, para a gente entender esse aspecto, eu posso dar um exemplo. Hoje nós estamos aqui na cidade de Belo Horizonte. Se eu for até a prefeitura e tentar entrar no gabinete do prefeito, falar diretamente com o prefeito, será que eu vou conseguir? Ou então, se eu for no gabinete do governador do estado, chegar lá, eu quero falar com o governador agora, imediatamente, diretamente, será que eu vou conseguir ou será que eu vou ter empecilhos, né? Várias pessoas vão estar se intrapondo e fazendo obstáculo. Não, você tem que ter uma hora marcada. Quem é você? Você tem que ter uma hora marcada, etc. E se eu for lá para Brasília, querer falar com aquela agradabilíssima pessoa do Michel Temer? Estou chegando aqui em Brasília, ele é o presidente da República, a maior autoridade do país, quero falar diretamente com ele, será que eu vou conseguir? E por que então, se essas autoridades minúsculas de um planeta, de um país, de um estado insignificante,
existe tanta burocracia, tanta dificuldade para acessá-las, por que Deus, a suprema personalidade de Deus, a gente ia conseguir acessar diretamente? Será que isso é boa lógica? Então os Vedas explicam que não, que você só chega até Deus através da misericórdia, através do guia, através da recomendação, do pedido dos seus representantes, os devotos puros. Então, aqui nós temos um verso clássico explicando isso. O devoto como objeto último de adoração. Ye me bhakta jana partha na me bhaktas chate janaha mad bhaktanam chaye bhaktas te me bhakta tamamataha. Então aqui nós temos Krishna falando diretamente para seu amigo íntimo e devoto Arjuna. Krishna diz a Arjuna: aqueles que são devotos diretos, que são meus devotos diretos, na realidade não são meus devotos, mas aqueles que são devotos de meus devotos, servos dos meus devotos, esses sim são de fato meus devotos. Então essa declaração está no Adi Purana, também é encontrada no Lago Bhagavatamrita, capítulo 2, verso 6, e ela é reproduzida também no Chaitanya Charitamrita, no Néctar de Devoção de Srila Prabhupada, em vários outros locais. Então aqui está explicando, né, que aquele que se diz meu devoto, Krishna fala na primeira pessoa, esse não é meu devoto, esse eu não reconheço, mas aquele que é devoto do meu devoto, que é rendido, que segue o meu devoto, esse sim atrai minha misericórdia, esse é o meu devoto. Devoto como objeto de adoração do próprio Deus. Então aqui um diálogo entre os 4 Kumaras e Narayana, Vishnu, no incidente em que os quatro Kumaras amaldiçoaram Jai e Vijay no portão de Vaikunta. Então aqui nós temos Vishnu oferecendo orações aos 4 Kumaras. O Senhor continuou: porque sou um servo de meus devotos, meus pés de lótus tornaram-se tão sagrados que imediatamente eliminam todos os pecados, e adquiri uma disposição tal que a deusa da fortuna não me deixa, apesar de eu não ser apegado a ela, e não obstante os outros louvarem sua beleza e observarem votos sagrados para conseguir dela mesmo um pequeno favor. Eu não desfruto das oblações oferecidas pelos sacrificadores no fogo do sacrifício, que é uma de minhas próprias bocas, com a mesma satisfação com que experimento as delícias inundadas em ghee que são oferecidas às bocas dos brahmanas, que dedicam a mim os resultados de suas atividades e que sempre ficam satisfeitos com minha praçada. Eu sou o Senhor de minha desimpedida energia interna, e a água do Ganges é o resto deixado depois que meus pés são lavados. Essa água santifica os 3 mundos, juntamente com o Senhor Shiva, que a carrega sobre sua cabeça. Se eu posso levar a poeira dos pés do Vaishnava, do devoto de Krishna, de Vishnu, sobre minha cabeça, quem se recusará a fazer o mesmo? Então esses versos estão no Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 16, último capítulo desse terceiro canto. Dessa primeira parte do terceiro canto, versos 7 a 9. Então, outra evidência famosíssima também no Srimad Bhagavatam sobre o devoto como objeto da religião, o devoto como objeto de adoração. Não a divindade suprema, não o Deus supremo diretamente, mas Deus deve ser adorado de maneira muito inteligente através do devoto dele. Raghunaitat tapasanayat na chejaya nirvapana griharva na chandasa naiva jalagni suryair vinamahat padrajo shrekam. Meu querido rei Rahugana. Então aqui o passatempo entre Jarda Bharata e o rei Rahugna.
Enquanto alguém não tiver a oportunidade de untar todo o seu corpo com a poeira dos pés de lótus dos grandes devotos, ele não irá entender a verdade absoluta. Ninguém pode compreender a verdade absoluta só porque observa celibato, brahmacharya, segue à risca as regras e regulações da vida familiar, deixa o lar ao tornar-se vanaprastha, aceita sannyas, renúncia, ou submete-se a rigorosas penitências no inverno, ficando submerso em água, ou no verão, expondo-se ao fogo e ao calor escaldante do sol. Existem muitos outros processos para entender a verdade absoluta, mas a verdade absoluta revela-se, Krishna revela-se apenas a quem recebeu a misericórdia de um devoto grandioso. Yasya prasada, Bhagavat prasada, Yasya prasada nagati kutopi. Só através da misericórdia, só através da intervenção de um devoto santo, de um devoto de Deus, um devoto de Krishna, é que nós conseguimos atrair a misericórdia e a atenção de Krishna. O Prabhupada fala também, eu separei umas citações dos significados da Prabhupada no passatempo de Dhruva Maharaj, em que Dhruva Maharaj oferece orações a Vishnu. Então aqui Prabhupada tece as seguintes considerações em seus significados. Os devotos rendidos da Suprema Personalidade de Deus não podem se esquecer dele nem sequer por um momento. O devoto entende que a misericórdia imotivada do Senhor está além de seus cálculos. Ele não consegue saber o quanto é beneficiado pela graça do Senhor. Quanto mais o devoto se ocupa em serviço devocional ao Senhor, tanto mais ânimo lhe é suprido pela energia do Senhor. Que é o significado do canto 4, capítulo 9, verso 8. O ponto significativo da afirmação de Dhruva Maharaj é que ele queria a companhia de devotos puros. Dhruva Maharaj, que nesse momento já é um devoto puro. O transcendental serviço devocional, Bhakti, não pode estar completo e não pode ser saboreado sem a companhia de devotos. Por isso, estabelecemos a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Qualquer pessoa que esteja tentando separar-se desta sociedade para a consciência de Krishna e ainda assim ocupar-se em consciência de Krishna está vivendo em grande alucinação, pois isto não é possível. Isso mesmo, mané. Consciência de Krishna e ficar longe dos devotos não pode, é incompatível, é uma alucinação. Então, agora que nós entendemos a posição tão elevada do devoto, essa posição tão elevada do devoto que possui Bhakti, imanente de Ladini Shakti, Shrimati Radharani, então nós vamos ver como o próprio Krishna, o próprio Deus Supremo, que é a autoridade, que é o místico, que é o poder supremo, fica apegado, segue, se torna servo do seu devoto. Então aqui na Bhagavad Gita, no primeiro capítulo, versos 21, 24, no primeiro capítulo da Bhagavad Gita, observando o exército no campo de batalha, Arjuna disse: ó infalível, por favor, coloque minha quadriga entre os dois exércitos, para que eu possa ver as pessoas aqui presentes, que desejam lutar, e com quem devo me gladiar neste grande empreendimento bélico. Então o que nós vemos aqui, mesmo nessa ilustração, que Arjuna, ele é o chefe, ele é o guerreiro na quadriga, e Krishna, o Deus Supremo, ele está agindo como cocheiro, como quadrigário, como chofer da quadriga. Então a posição do guerreiro, né, o dono da quadriga, é de alguém poderoso, um grande gladiador, uma posição de prestígio. Mas a posição do quadrigário, a posição do chofer, do carroceiro, é uma posição subalterna. Onde está Arjuna, onde está Krishna? Krishna está mais à frente, Arjuna está mais protegido, mais dentro da quadriga. Adivinhem quem é que vão chegar primeiro as flechas? Exato, no quadrigário. Arjuna, como o
o chefe da quadriga, como guerreiro, gladiador, ele ia dar ordens, iria gritar com Krishna. Ele ia dar instruções, ia dar ordens de comando para a própria divindade suprema. E a divindade suprema, por amor, pelo amor de Arjuna, ia aceitar tudo isso. Então esse é um aspecto muito íntimo, muito confidencial, que nas atividades, nos passatempos, nas lilas entre Krishna, Deus e seus devotos, o Deus Supremo se torna servo do seu devoto, que é a alma espiritual, parte e parcela dele, que é inferior a ele. Então esse é o poder de Bhakti, esse é o poder da devoção, é o poder do amor a Deus. Assim, às vezes, como um pai se rende a um filho numa brincadeira, então o filho pode ralhar com o pai, pode fazer brincadeiras com o pai, e o pai aceita. Mas quem é superior? O pai. Mas por amor, para essa aventura prazerosa com o filho, o pai se submete a uma posição inferior à do filho. E tudo isso ocorre devido ao poder do amor. Esta é a primeira aparição de Krishna no Bhagavad Gita. E o que ele está fazendo? Dirigindo a quadriga para o seu devoto. Isso é glorioso. Krishna, o controlador supremo, está recebendo ordens de seu devoto, como se fosse um servo humilde. Mas sua posição jamais é diminuída. E por isso ele é chamado Achyuta, ou infalível. Então aqui o significado de Prabhupada: a suprema personalidade de Deus é conhecida como Bhakta Vatsala. Vatsala significa aquele que tem uma disposição agradável, subserviente ao seu devoto. Ele nunca é descrito como Gyani Vatsala ou Yogi Vatsala. Ele é sempre descrito como Bhakta Vatsala porque sente-se mais inclinado a seus devotos do que a outros transcendentalistas. Então Krishna, ele se rende àquele que se rende completamente a ele. Então aqui tirado do Néctar de Devoção, atraindo Krishna. Então da mesma forma que Mãe Yashoda, um bom exemplo de Bhakta Vatsala é de Mãe Yashoda. Mãe Yashoda prende Krishna num pilão. Como é que alguém conseguiria prender Deus, amarrar ele num pilão de madeira? Então Mãe Yashoda ralha com Krishna. E por que Krishna deixa se amarrar num pilão de madeira? Simplesmente pelo amor da sua devota pura, Yashoda Mai. Ou então os vaqueirinhos, os gopas, eles às vezes sobem no ombro de Krishna, jogam flor na boca de Krishna, fazem troça, brincam com Krishna, enganam Krishna. Da mesma forma, Srimati Radharani fica irada com Krishna, ralha com Krishna. Então tudo isso a divindade suprema desfruta muito de aceitar uma posição humilde perante o seu devoto. Isso é muito íntimo, é muito glorioso. Srila Rupa Goswami declara que o serviço devocional atrai até o próprio Krishna. Então esses devotos, eles têm Bhakti, e isso atrai o próprio Krishna. Krishna atrai todo mundo, mas o serviço devocional atrai Krishna. O símbolo do serviço devocional do mais alto grau é Srimati Radharani. Krishna é chamado Madana Mohana, que significa que ele é tão atrativo, tão belo, que pode derrotar a atração de milhares de cupidos. Então Cupido, ou Kamadeva, o deus da luxúria, a característica dele é que ele é muito bonito. Muito, muito, muito bonito. Então com sua beleza ele atrai a todos. Mas Krishna, ele é Madana Mohana, ele é tão bonito, tão mais bonito, que atrai até ao próprio Deus do amor. A sua beleza ridiculariza a beleza do Deus do amor. Mas Radharani é ainda mais atrativa, pois é capaz de atrair até mesmo ao Krishna. Por isso os devotos chamam-na de Madana Mohana Mohani, aquela que atrai aquele que atrai Cupido. Krishna corrobora este fato no Srimad Bhagavatam, canto 11, capítulo 12, verso 1, ao dizer: meu querido Uddhava,
Saiba que a atração que eu sinto pelo serviço devocional prestado por meus devotos não pode ser alcançada nem pela execução de yoga mística, nem pela especulação filosófica, nem por sacrifícios ritualísticos, nem pelo estudo do Vedanta, nem pela prática de austeridades severas, nem por se dar tudo em caridade. Por certo que essas atividades são muito satisfatórias, porém, para mim, não são tão atrativas como o serviço transcendental amoroso prestado por meus devotos. Isto serve para mostrar quão grandioso é este processo de serviço devocional Bhakti Yoga. Ele pode atrair até mesmo a suprema personalidade de Deus. Deus é grande, mas o serviço devocional é maior que Deus porque o atrai. As pessoas que não estão em serviço devocional não podem de modo algum compreender o grande valor que há em prestar serviço ao Senhor. Nessa é a devoção, capítulo 1, atraindo Krishna. Srila Prabhupada, que trouxe esse conceito, essa explicação, essa explanação maravilhosa de como Deus, de maneira inconcebível, se torna servo do seu devoto. O grande se torna submisso ao pequeno. Srila Prabhupada aqui, Jai. Então nós chegamos ao fim de mais uma de nossas videoaulas, falando sobre um conceito, sobre um aspecto muito íntimo, muito confidencial da relação entre Deus e o seu devoto, que é o conceito de Bhaktavatsala, que é um dos nomes de Krishna, de Vishnu. Muito obrigado pela atenção, pela paciência de todos, espero que vocês tenham saboreado mais essa videoaula. Por favor, se inscrevam no canal, deem um like para poder ajudar na propagação desse conhecimento. Muito obrigado, tenham um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Hare Krishna e tchau!